Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa mais um Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Hoje quinta-feira, nós estamos recebendo aqui, primeira quinta-feira de fevereiro, recebendo um convidado muito especial, meu amigo, que é o Pedro Afonso Gomes. O Pedro preside o Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, integra o Conselho Consultivo da CNTU, é perito judicial, especialista em reestruturação de empresas, bacharel em Ciências Econômicas e em Teologia. Tem muitos títulos e tem uma formação muito boa, né? Aliás, há muitos dirigentes sindicais no Brasil muito bem formados, que são lidos, são estudados e têm assim, uma base cultural muito boa. E por que o Pedro está aqui hoje? E ele também é integrante da UGT, União Geral dos Trabalhadores, que a gente quer conversar um pouco sobre o aniversário do sindicato. O Sindicato dos Economistas completou agora, deixa eu ver aqui... 84 anos, é isso? 84? A Ariane me avisa aqui. É porque eu estou confundindo com os metalúrgicos de São Paulo que completaram 86 anos. Falar um pouco da história desse sindicato. Pedro, primeiro, muitíssimo obrigado pela sua vinda. Eu agradeço pelo convite, Franzinho. E coloca no seu currículo, no currículo que você leu aí. Agora eu sou o diretor da CNTU também, de ações sindicais. Bacana. A CNTU, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Formação Universitária, liberais, né? Reúne quadros muito qualificados, então parabéns ao Pedro por integrar o quadro da CNTU. Como em todos os programas, temos a jornalista da Agência Sindical, Ariane Soares, que encaminha perguntas e participação de internautas, telefones e perguntas também que a produção prepara, né? Que é assim que se faz em programa de TV. Tudo bem com você, Ariane? Tudo ótimo, João Franzinho. Prazer estar aqui no programa mais uma vez. Boa noite, Pedro. E a você, internauta que nos acompanha, como já dito pelo João Franzinho, você pode participar também do programa, encaminhando suas perguntas, dúvidas. O entrevistado está aqui para respondê-las. E a você que já encaminhou durante o período da tarde, nós já agradecemos. Os contatos são 011 97471 9071. 97471 9071. Este é o nosso WhatsApp. Se você quiser mandar pergunta também pelo Facebook, onde estamos ao vivo no perfil do João Franzin e também no perfil da Agência Sindical, você pode fazer a sua participação também pelo Facebook. Ou, se preferir, pelo e-mail tv@agenciasindical.com.br, e eu aguardo a sua participação. Pedro Afonso, Sindicato dos Economistas, 84 anos. O sindicato é estadual. O economista, ele faz uma graduação? Como é que se forma um economista? Faz uma universidade? Sim. O economista é graduado em Ciências Econômicas. O curso atualmente é de 4 anos, já foi de 5 anos. Essa é a qualificação necessária para que ele se registre no Conselho de Economia e assim passe a exercer a função a profissão de economista. Agora, hoje no mercado urbano, muito ocupado pelo setor financeiro, dominado pelo setor financeiro, onde trabalham os economistas? Trabalham mais para o setor produtivo, no magistério, são professores, são consultores do setor financeiro? Qual o segmento que mais ocupa o economista? Há uma boa distribuição. Nos últimos anos, principalmente nos últimos 15 anos, aumentou o contingente dos profissionais liberais mesmo, aqueles que têm ou trabalham sozinhos ou trabalham com uma empresa, um escritório de economia e finanças, prestando serviços a empresas, governos, né, etc. Então, praticamente hoje, 50% dos economistas não é empregado com carteira assinada ou com vínculo com o Estado. Acredito que em torno de uns 30% sejam seletistas e uns 20% trabalhem em governo. Estamos falando da dimensão do Estado de São Paulo. Né? Somos aí 16, 17 mil, mais ou menos essa é a conta, grosso modo. Né? E dentre os seletistas, muitos no mercado financeiro, muitos na indústria e nas associações que dão amparo, no comércio a mesma coisa, serviços,
Agronegócio, está aumentando muito a quantidade de economistas no agronegócio, e no setor público, trabalhando como especialistas ou, eventualmente, com algum cargo de fiscalização, de assessoria nos governos estaduais, municipais e federais. Então, a distribuição é bastante grande, todos os setores têm economistas, praticamente. Perfeito. Por falar em economista, quero mandar um abraço aqui, aproveitando o serviço de alto-falante da igreja de Auriflama, que foi onde eu nasci. Não tinha rádio lá, então tinha um alto-falante no alto da igreja, né? Se ficar sabendo das coisas por lá. Para o Rodolfo Viana, que é economista do DIEESE e cuida muito bem da subseção do DIEESE nos sindicatos metalúrgicos de Guarulhos região e nos ajuda muito, é muito rápido, muito confiável nas informações, são muito confiáveis. Pedro Afonso, além de você, que é um ilustre economista, quem, assim, que você, ao longo desses anos, foi sócio do sindicato, ou dirigente da... O Delfim Neto é sócio lá do sindicato? Sim. Paga direitinho a Ele paga anuidade até hoje. Olha aí. Ele é sócio desde que se formou, em 1949, 70 anos. Eu tenho lá 14 associados com mais de 70 anos de filiação. Ah, brincou. Não. O mais antigo, na verdade, faleceu o final do ano passado, outubro do ano passado, o doutor Euclides Carli. Ele era sócio desde 1945, era o mais antigo. Mas de 46 a 49 são 13, eu estou falando do ano de associação. Sim. Né? Como o curso começou em 31, aí você... Né? E aqui até uma reflexão. O engenheiro Murilo, presidente dos sindicatos engenheiros, vai ficar até orgulhoso, não vai ficar com raiva do que eu vou dizer, mas o Anuário Paulista, de 1945, indica que havia mais economistas do que engenheiros no estado de São Paulo. Porque, como não existia conselhos profissionais, os profissionais eram registrados nos sindicatos. Então, os sindicatos economistas tinham um número de associados, aqueles podiam trabalhar como economistas, e os sindicatos de engenheiros, que o Murilo preside, registravam os engenheiros. Depois é que houve os conselhos de economia e de engenharia. Então, nós tínhamos mais do que engenheiro. Hoje, a categoria dos engenheiros é muitíssimo, umas 15 vezes o tamanho da nossa, né? Sim. Ô, Pedro, eu vi pela internet alguma coisa de eleição no Conselho Regional de Economia de São Paulo. Como é que chama lá mesmo? Conselho Regional de Economia de São Paulo, segunda região, ou Corecon São Paulo. É do Estado? Isso, abrange todo o Estado de São Paulo, isso mesmo. E essa eleição, ela escolhe um conselheiro que preside um conselho, uma coisa assim? Como é que é? Na verdade, o Conselho é uma autarquia federal que é responsável pela fiscalização e registro dos economistas. Interessante. Então, não há economista que não seja registrado no Conselho. Certo. Existem bacharéis... Como se fosse uma OAB dos economistas. Isso. Existem bacharéis em economia, mas estes não podem exercer a profissão de economista se não forem registrados no Conselho. Tá. Então, hoje são 16 mil lá registrados. Entendi. Essa autarquia, pela norma legal de 1951, Lei 1411, ela é constituída por 12 conselheiros efetivos e 12 suplentes. 24 conselheiros. Esses 24 conselheiros é que dirigem o conselho. E entre eles, entre os efetivos, é escolhido o presidente e o vice-presidente. Eu já fui presidente, inclusive, do Conselho de Economia. E é um conselho nacional também, quero crer. Existem 26 conselhos regionais, ou seja, estaduais, e um conselho federal. Eles formam uma espécie de colégio que... Exatamente. Ou a eleição do nacional é direta? Não, é indireta. Tá, os economistas, por esse colégio. Os economistas de São Paulo, por exemplo, elegem um delegado eleitor, que por sua vez se reúne aos delegados eleitores de todos os estados. E o delegado de São Paulo, ele tem aproximadamente 30% dos votos, porque 30% dos economistas estão em São Paulo. Sim, economia organizada é compreensível. Rio de Janeiro, mais 15% e assim por diante. De modo que, onde há mais economistas, mais vale o voto do delegado eleitor, que reunidos lá, elegem os conselheiros federais. Pedro Afonso, presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, Pedro Afonso Gomes. Ô, Pedro, a gente geralmente sabe o que é preciso para ser um bom jogador de futebol, né? Para ser um bom médico, até para ser um bom jornalista, né? O que precisa para ser um bom economista? Olha, a formação do Além de saber raiz quadrada e regra de 3.
Olha, tem uma certa ministra aí que diria que raiz quadrada não tem nada a ver com isso, né? Mas vamos continuar na nossa aqui. O que ocorre é o seguinte, o economista, nós temos 3 grandes núcleos de formação. Um núcleo muito forte é o matemático. Então, a pessoa tem que gostar de matemática. Se ele não gostar de matemática, ele vai fazer outro curso, mas não serve para ser economista. Vai ser jornalista. Se ele não consegue aprender matemática, vira jornalista. Matemática, estatística, econometria, tudo isso é forte no curso de economia. Depois nós temos uma segunda vertente, que é a vertente histórica e sociológica e analítica. Então, nós estudamos toda a história, a sociologia, etc., para compreender a sociedade, porque a nossa ciência não é humana apenas. Sim. E o terceiro, que é o núcleo forte, que a gente chama, que são macroeconomia, microeconomia, que é a teoria econômica. Entendi. Então, na verdade, tudo isso se junta, e eu diria, como é que uma pessoa vai se dar bem ou não na profissão de economista? Ele tem que estar ligado nessas 3 áreas. Ele precisa saber que é importante ele ler a sociedade, a história, e pensar no seu papel social, mas, ao mesmo tempo, o instrumental que ele usa é muito matemático, e ao final, tudo isso se junta na teoria econômica, que é a sequência, é a ciência que nos dá chance de compreender esse mundo material, que é o que a economia se baseia, né? Perfeito, perfeito. Pedro, vou pedir licença, porque nós temos aqui o correspondente, não é um correspondente, é o correspondente. O Toninho do DIAP, Antônio Augusto Queiroz. Aliás, o nosso programa passa em Brasília, né, na terça-feira. Quero aqui mandar um abraço ao Toninho, ao Verlane, ao Norenberg, ao André, a todos os componentes do DIAP. É um pessoal muito sério, muito competente. E eu não tenho falado com o Toninho, porque ele anda correndo para um lado, anda correndo para o outro, né? Mas o Toninho é uma fonte extraordinariamente qualificada, muito sério, né? Eu digo, você quer saber das coisas de Brasília, você perguntar para 2 pessoas, para o Renan agora também baixa, né? E para o Antônio Augusto Queiroz. Vamos à mensagem do Toninho e a gente volta já com Pedro Afonso, falando dos sindicatos economistas, que fez 84 anos, e também da profissão de economista. Daqui a pouco entrando nas bolas divididas aqui, falar de Paulo Guedes, reforma da Previdência e outras coisas que têm a ver com a economia, mas principalmente com o mundo real. Vamos lá? Olá, Franzinho. Hoje eu vou falar sobre a proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro que vazou essa semana. É uma reforma muito mais dura do que aquela encaminhada pelo Michel Temer. Em primeiro lugar, ela exige uma idade mínima de 65 anos para que o trabalhador possa ter acesso ao benefício da aposentadoria. Estabelece um tempo de contribuição de 40 anos para que se tenha acesso a um benefício em valor integral. Desvincula do salário mínimo o benefício de assistência social, prejudicando enormemente os idosos. Os trabalhadores rurais passam a ter idade mínima e tempo de contribuição objetivo para ter acesso ao benefício de um salário mínimo. O auxílio reclusão fica limitado a um salário mínimo e, além disso, estabelece uma série de outras restrições, como no caso dos servidores públicos, em que tem que ter uma idade mínima de 65 anos para ter acesso aos benefícios previdenciários. Então, uma reforma extremamente dura, extremamente perversa, e a sociedade precisa tomar conhecimento o mais rapidamente possível para que se cobre tanto do governo, que não encaminhou formalmente ainda, quanto do Congresso Nacional, uma proposta que seja equilibrada e que distribua os prejuízos de acordo com a capacidade contributiva de cada um. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar e vamos às perguntas com a nossa Ariane Soares. Ariane, temos já perguntas para o Pedro Afonso? Claro, vamos dar início com a pergunta do economista Rodolfo Viana. Ele é técnico da subseção do DIESE nos sindicatos metalúrgicos de Guarulhos. Ele diz assim: dados do PIM, que é a pesquisa industrial mensal do IBGE, divulgados recentemente, apontam que a indústria brasileira cresceu 1,1% em 2018 com relação ao ano anterior.
quando já havia crescido 2,5% sobre 2016. Porém, estes 2 anos de crescimento não foram suficientes para zerar as perdas de 3 anos de queda na produção industrial. Menos 6,4% em 2016, aí ele vai falando até 2014. De modo que a atividade industrial ainda encontra-se mais de 15% abaixo do seu melhor patamar para a série histórica verificado em maio de 2011. Câmbio está relativamente desvalorizado e juros básico em patamar historicamente baixo. A pergunta é, o que falta para a indústria brasileira deslanchar? Pedro, eu diria que é uma pergunta típica de economista, né? Vamos pegar todos esses dados e ver o que acontece, né? Joga para cima e vê o que dá. Né? Não, obrigado, Rodolfo. É o seguinte, na verdade, o caminho parece que está certo, quer dizer, a tendência está certa. Nós tivemos uma situação de muito boa atividade econômica, como disse o Rodolfo, aproximadamente 2011 até 2012. O crescimento foi absurdamente grande entre 2002 e 2012. A gente nem pensa nisso, né? A gente nem reflete sobre essa situação de que nós estamos aqui. De repente, nós caímos. Mas, em relação a 2002, ainda estamos muito acima. Sim. Com isso, eu não estou sendo conformista, está bom. Não está bom, porque nós temos muita gente desempregada. Tá. E eu acho que o nosso trabalho, e não é o trabalho dos sindicalistas, é o trabalho de todo brasileiro, é chegar num ponto em que a indústria não apenas tenha uma maior produção, mas tenha uma maior renda e a distribuição de riqueza ocorra. Tá. Porque não adianta uma indústria que tenha uma enorme atividade se isso não vier em benefício da sociedade como um todo. Então, o que eu diria para ele, para o Rodolfo, é o seguinte, o que está faltando é investimento, evidentemente, e investimento vem com confiança, diálogo, minha opinião, diálogo entre as partes envolvidas, trabalhadores, governo e empresários, porque sem isto não vai adiante. Se houver desconfiança mútua, olha, eu sou o presidente de um sindicato de trabalhadores que também tem patrões, mas eu mesmo sou um, né? Mas se houver desconfiança entre as partes, a gente não vai para frente. Tá. Quem tiver que investir, não investe. Tá. Então, nós precisamos conversar e conversar muito num nível de bom relacionamento, sabendo que existem interesses diferentes, mas o interesse maior, acho que é a sobrevivência dos trabalhadores. Agora, Pedro, mudando só um pouco o enfoque, você viu que o Toninho falou da reforma da Previdência e apontou corretamente que o projeto que vazou, acho que foi até o Estadão que vazou a matéria, é mais grave, é draconiano, eu diria, de reforma, é pior do que o projeto do Temer, né? Então, eu queria saber se você já avaliou esse projeto de reforma previdenciária, essa questão das aposentadorias, esse regime de capitalização. O que o economista Pedro Afonso pensa a respeito de tudo isso? Você já tem uma ideia formada ou ainda está juntando os elementos para compor um raciocínio? Eu já li, já apreciei um pouquinho essa proposta, mas eu acho que antes disto é preciso dizer que, como o governo Bolsonaro, pelas circunstâncias, ele acabou sendo uma colcha de retalhos, ou seja, ele tem vários grupos e que não há uma exata dominância entre esses grupos, às vezes vaza uma coisa dessa daí que é para testar na sociedade. Sim. Eu acho, sinceramente, do ponto de vista lógico, você pedir que uma pessoa tenha 40 anos de contribuição na realidade do Brasil é um negócio impossível. Sim, e desumano também, né? Eu estou me aposentando agora, e eu trabalhei sempre, desde que eu comecei com 14 anos, eu estou com 39 anos de contribuição. Certo. Mas eu tenho a minha empresa, já tive meus empregos fixos, etc. Mas eu talvez seja quase uma exceção, que Sim. conseguiu chegar com menos de 60 anos, com 39 anos de contribuição. Num ambiente urbano, sempre trabalhou em locais limpos, seguros, né? Mas exigir que alguém tenha 40 anos de contribuição é impossível. O trabalhador, se tiver 20, 25 anos de contribuição mesmo, quer dizer, tirando o tempo que ele não está empregado. Então, essas coisas são um pouco de situação de... vamos dizer assim, balão de ensaio. Balão de ensaio. A idade, eu não estou achando tão ruim.
Eu acho que para as mulheres talvez... eu acho que não. Eu acho que diante da nossa sobrevida, ou da sobrevida atual, não é. É claro que também existem as profissões que são diferenciadas, porque, olha, mesmo entre os economistas, para o trabalho normal, depois de 45 anos a pessoa empregada é um pouco difícil, ele tem que mudar de profissão, mas o economista consegue se ajeitar. Mas talvez o trabalhador mais braçal não tenha essa mesma condição. Então, existem outras situações que nós precisaremos introduzir na dinâmica do trabalho e da sociedade que permitissem a pessoa mudar um pouquinho de função, fazer uma outra coisa para poder manter a empregabilidade até o final da vida, ou até os 60 anos, 65, o que em outros países é mais ou menos isso, com uma certa variação em algumas coisas, né? Sim, entendi. Agora, o que é ruim é a imposição, né, Pedro? A imposição, mas aí vai depender um pouco do Congresso, né, das forças. Eu imagino o seguinte, que nos próximos um mês e tanto, nós vamos sentir um pouco a dominância dentro do Congresso e aquilo que as próprias forças fora do Congresso vão ter de influência para mudar essa situação. E a gente já está vendo neste mês, né? Neste mês, muita coisa que foi anunciada foi mudando. E aí fala, mas por quê? Porque ele não sabe fazer? Não, porque ele jogou, porque ele não tem mesmo projeto. Ele não tinha um plano de governo, né? Ele tinha uma intenção, as pessoas votaram nele, eu não estou contestando de forma nenhuma a eleição, muito ao contrário, ele ganhou legitimamente a vontade das pessoas, mas não tinha exatamente um plano de governo, né? Agora que ele está montando o plano de governo, né? Entendi. Muito bem, Pedro Afonso, eu queria retomar aqui as perguntas e pedir à nossa jornalista Ariane Soares que encaminhasse a próxima pergunta ao presidente do Sindicato Economista do Estado de São Paulo, Pedro Afonso Gomes. Pode ser? Claro. A próxima pergunta é do Marcos Verlaine, ele é jornalista do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Inflação está relativamente baixa, mas o desemprego não cai. Por quê? Justamente porque não há um investimento. A inflação, ela depende do quê? Basicamente, da oferta e da procura de bens e serviços. Então, quando você tem uma baixa procura, você tem uma oferta constante ou maior e você tem baixa procura, a tendência é diminuir os preços, né? Quer dizer, não haver inflação. Ninguém vai aumentar um preço se não tiver alguém para comprar, com renda para comprar. Essa é a questão. O emprego não depende da inflação. É claro que uma inflação alta prejudica a todo mundo, mas não depende exatamente da inflação. O emprego depende da capacidade de consumo das pessoas. Conforme vai aumentando a capacidade de consumo, evidentemente vai havendo uma possibilidade de maior emprego, e aí a gente tira um pouco de lado, por enquanto, a questão da informatização, da tecnologia, e conforme vai aumentando a produção, também vai aumentando um pouco a inflação. Então, a inflação pode ser um pouco consequência do aumento da produção, mas o emprego compensa, o benefício do emprego compensa. Então, esse é um encaixe que tem que ser ajustado. Então, eu diria, inflação baixa vai continuar até o momento em que houver excesso de procura. Para haver excesso de procura, precisa ter renda. Não adianta. Pessoas que têm renda muito concentrada, pessoas multimilionárias, não consomem a mais. Pedro Afonso, agora, é pilar da economia, é um elemento básico da economia, o investimento. O investimento tem duas fontes. Ou ele é privado ou ele é público. Isso. O Estado brasileiro, ao que consta, parece que esgotou a capacidade de investimento. Então, nós estamos dependendo de uma perna só, que é o investimento da área privada. E você vê condições objetivas do Brasil receber investimentos internos e externos? Sim, porque mesmo nesses últimos anos de crise, eu que estou aí no meio de consultoria, de auxílio a empresas, etc., eu senti muito interesse de investidores, tanto nacionais como internacionais e mais internacionais, em investir no Brasil. E quando eu falo investidores, podem ser grandes, pequenos, etc., que vão trazer um sangue novo para a economia. O que o governo vai fazer? Ele só está acertando as questões institucionais. Quer dizer, dar segurança institucional a esse investimento. É isso que ele vai fazer. E ele vai propor também aquilo que a gente já sabe, as parcerias público-privadas, etc., que é onde o governo não tem, o Estado não tem como investir,
ele vai investir, o serviço vai ocorrer através do investimento privado. E o investimento privado, evidente, exige lucro, etc., que é uma coisa normal dentro do capitalismo, dentro de algumas regras, né? Então, acho que os investimentos externos já estão chegando. Ok. Eu queria aproveitar para mostrar alguns materiais. Esse é um folder, né? Um folder clássico que os sindicatos fazem, que eu aprendi com o Sérgio Gomes, coisas que caibam no bolso ou na bolsa. Este aqui cabe no bolso, né, do paletó, da camisa, cabe também na bolsa, que é um folder de sindicalização do Sintoresp. Seja sócio do sindicato. O Sintoresp representa os trabalhadores de hotéis, bares e restaurantes similares de São Paulo e região, utiliza nossa rede de serviços e benefícios. Aí uma foto clássica de uma médica atendendo uma mãe, uma filha, na verdade uma pediatra. Aqui um curso que eles têm uma escola de hotelaria, onde as pessoas aprendem e fazem lá a requalificação profissional, etc. Uma piscina bonita, que se não me engano aqui é em Praia Grande. E aí a parte interna aqui do folder, eu rasguei o folder aqui, em que mostra outros atrativos do sindicato. Então, se você é trabalhadora, garçom, trabalha no setor de governança, camareira, arrumadeira, maître, trabalha em hotel, procure o seu sindicato para ficar sócio. Aliás, Pedro Afonso, como é que vocês fazem sindicalização? Vocês mandam carta para as pessoas, mandam e-mail, WhatsApp? Os sindicatos economistas têm uma política de sindicalização? Sim, nós temos uma situação diferenciada talvez em relação a outros, porque a nossa fonte de novos associados, uma das fontes são os alunos, né, de economia que vão se formando e automaticamente vão ingressando na categoria. Entendi. Então, nós temos no estado de São Paulo cerca de 6 mil economistas, 6 mil alunos de economia. Então, automaticamente, você tem essa fonte. Mas nós temos os antigos também. Mas o sindicato faz uma ponte com as escolas? Sim, fazemos. São 57 cursos no estado de São Paulo, entre presenciais e à distância. E o sindicato mesmo faz um encontro, pelo menos anual, com os coordenadores dos cursos de economia e depois mantém esse diálogo durante o tempo todo. Essa é uma das fontes. Mas a outra fonte é o próprio economista que ainda não é sindicalizado. Antigamente, era bastante simples. Antigamente, há 40 anos atrás, né, os economistas, os bacharéis saíam, iam se registrar no conselho, em seguida iam à ordem dos economistas, iam aos sindicatos dos economistas e se filiavam às 3 entidades. Isso foi se perdendo ao longo do tempo, né? E então a gente tem esse problema. Mas o mais importante é que as nossas maiores filiações são em virtude dos benefícios que nós concedemos. Ah, interessante. Primeiro, os cursos que nós fazemos de formação, de atualização, de aperfeiçoamento, para a pessoa ir para o mercado de trabalho, que cada vez mais são mais exigentes. E cite 2 ou 3 cursos desses? Atualmente, nós estamos fazendo, isso sempre teve, né? Mas vamos dizer, o curso de perícia judicial, extrajudicial, arbitral, que permite ao economista trabalhar como perito ou assistente técnico em processos judiciais, ajudando os juízes, advogados a resolver questões técnicas de economia e finanças. Esse curso é presencial? Esse curso, todos os nossos cursos são presenciais, por enquanto. 32 horas, 4 sábados. Junto com nós temos um segundo, que é de perícia em operações de crédito. Você pode não acreditar, mas no Estado de São Paulo, Justiça Estadual, existem 12 milhões de processos judiciais de banco contra empresa ou pessoa física, ou de pessoa física ou empresa contra banco. Entendi. E todos esses processos, não digo todos, mas boa parte exige que o juiz chame um perito e as partes, os advogados, chamem os seus assistentes técnicos para poder trabalhar e desenrolar isso e resolver o problema. Esse é o segundo curso. O terceiro curso é de valoração econômica de empresas, ou seja, atribuição de valor à empresa. Dissolução de sociedade, quando os sócios se separam. Inventário, quando alguém morre deixando uma empresa, com quem fica, quanto vale. Divórcio. Ação econômica. Se eu quiser vender agente sindical, oferir lá um bom resultado, morar na Avenida Foch, em Paris, vocês podem fazer uma avaliação. Eu já te adianto, a avaliação sua tem um problema. As sociedades personalíssimas, ou seja, quando o sócio é a empresa, elas valem pouco, se o sócio sai.
por isso que a maioria das empresas, você pode ver por aí, Entendi. quando ela é vendida, é exigido pelo comprador que o sócio continue na empresa Olha. como minoritário, porque o sócio é a empresa. Entendi. O sócio é a cara da empresa, o sócio é A assinatura da empresa. é quem dá. Então, as sociedades personalíssimas, que a gente chama, que é um caso assim, é difícil. Então, você vai ter que continuar, por enquanto, aqui. Depois de uns anos, você pode ir para Paris tranquilamente. Ou seja, não vale grande coisa, é isso? Não vale, não vale, não vale. Não vale se você sair. Tem valor de uso, mas não tem valor de troca. E a última é de reestruturação de empresas, Correto. que é um trabalho muito forte que nós fazemos. Então, o trabalho de reestruturação de empresas para economistas é o último curso que nós estamos. Estou falando só aqueles que a gente Entendi. tem na linha. Mas são cursos interessantes, todos eles. Todos imediatos. Quer dizer, não estou dizendo que é fácil, mas Sim. todos, a empregabilidade do economista é quase imediata. Quer dizer, ele Todos tem são mercado. 32 horas. O de valoração 40 e o de reestruturação 24, mas Sim. os outros 32. Não mais que 40 horas. Não mais 40 E é horas. suficiente para aprender nesse... Olha, o material que nós damos é muito forte, então é evidente que você entra sabendo pouco, Tá. a gente imagina que sai saindo bastante, sai sabendo bastante, Certo. mas não sai completamente. Então, através do material, e nós temos um plantão, viu? Essa que é a questão. Olha aí. Um plantão chamado plantão de perícia, mas atende tudo isso, no final das contas. Então, todas as terças-feiras, isso já são 9 anos. Olha aí. Das 16 às 18, toda terça-feira, um perito experiente, ele atende os economistas, hoje por telefone, Skype, etc., Tá. WhatsApp, e o colega tem uma dúvida. Sim. Olha, eu estou aqui com um processo e eu não sei como fazer. Como é que eu começo? E a gente dá toda a orientação. Perfeito. Entendeu? Muito bem, Pedro. Nós temos aqui... eu vou decidir agora, Edu. Nós temos uma reportagem e também temos perguntas, né, da Ariane. Ariane, quer encaminhar as perguntas? Mais uma pergunta para o Pedro? Vamos encaminhar aqui. Agora, a pergunta é do engenheiro Allen Habert. Ele é diretor da CNTU. Ele dá parabéns ao sindicato pelos 84 anos e diz assim: o Brasil entrou numa nova fase extremamente complexa. Não há um projeto de desenvolvimento. O fim do Ministério do Trabalho, com o sucateamento programado do serviço público, sinaliza que teremos muitos problemas e acidentes previsíveis sem a fiscalização das condições do trabalho, saúde, engenharia, segurança no processo produtivo. É um retrocesso oceânico nas relações capital e trabalho. A CNTU, onde você assumiu recentemente a sua diretoria, vem lutando há anos pela dignificação do papel do mundo do trabalho. Como você entende que podemos resistir e agir nesta conjuntura, haja vista que, em 3 anos, teremos o bicentenário da independência em 2022? Qual seria o grito de soberania do Brasil? É isso. Eu brinco sempre com o Allen, obrigado pela pergunta. Eu brinco sempre com o Allen, que o Allen tem esse projeto Brasil 2022, que é para comemorar os 200 anos da independência, né? E é um projeto... Porque coincide com a semana de 22 também. Também, coincide com a semana de 22. Aí eu brinco com ele e falei: Allen, acho que adiaram de 2022 para 2026 a comemoração, porque está em crise, sabe, esse problema. Não, na verdade, eu não tenho dúvida que esse caminho todo que a CNTU tem feito nesses últimos anos é um caminho de cidadania e de busca desse equilíbrio que nós precisamos ter na sociedade. É claro que o Ministério do Trabalho, desmembrado da forma como foi, e mais ainda, o movimento sindical enfraquecido por essas situações, eu vou chamar aqui do bom movimento sindical, porque um ou outro caso a gente sabe que de fato não é bom, eu acho que vai complicar um pouquinho, mas eu acho que a gente só vai sentir isso mesmo, não somos nós, não é quem dirige, é o trabalhador. Na hora em que começarem essas relações aí, por exemplo, carteira verde e amarela, hoje mesmo o ministro falou, olha, pode escolher, você pode ser carteira verde e amarela ou a carteira tradicional. A carteira verde e amarela você não tem direito nenhum. Qual ministro falou isso? O Guedes. É mentira, né? Porque quem vai escolher é o patrão, porra. Não, então. Mas ele diz, não, é a meritocracia, né? A ideia da meritocracia e não é história. Não, imagine.
você não vai poder escolher. Quem vai escolher é quem emprega, evidente. Sim. E aí você vai sentir uma diferença, e eu penso assim que vai até haver uma espécie de canibalização entre os próprios trabalhadores, porque nós hoje temos 14 milhões de pessoas desempregadas. As pessoas desempregadas hoje não têm absolutamente nada. Se elas tiverem alguma coisa, mesmo que não tenham plano de saúde, não tenham auxílio de transporte, não tenham nada disso, elas vão acabar aceitando. Sim, sim. E os outros que estão empregados vão perder os seus benefícios. Então, esse equilíbrio está difícil de manter. Eu, tentando responder ao Allen, é o seguinte: a sociedade tem que pensar um pouquinho no que é dignidade ou não dignidade do trabalho. Correto. A partir de alguns princípios que sejam da legislação, mas também os princípios humanistas, até os princípios religiosos que envolvem isso. Eu, como você disse, sou formado em teologia e estudei tremendamente a doutrina social da Igreja, eu tenho muito conhecimento, e os papas, em 1891, o Papa Leão XIII já dizia da dignidade do mundo do trabalho, e é uma visão brilhante se você olhar hoje. Então, a gente precisa partir disso. O ser humano e aquilo que mais o dignifica. O que mais o dignifica? O trabalho. Perfeito. Então, acho que isso são patamares que a sociedade vai ter que chegar e falar, ó, daqui para baixo não pode existir, não pode ser desvalorizado demais. Perfeito. Eu queria só fazer um breve comentário, porque muitos nos assistem aqui. Adriano Viana, Herbert Pascal de Santos, Eli Maria Pimentel, Clementino Vieira, José Carlos Sibila, Marcelo Mendes Pereira, Éder Carlos e várias outras pessoas. Então, um abraço a quem está nos acompanhando agora. Obrigado aqui pelo prestígio que vocês nos propiciam. Temos agora uma reportagem. Mas, antes da reportagem, eu queria fazer um comentário. A grande maldade do projeto Bolsonaro, das 113 palavras que ele dirigiu no seu programa canhestro, tosco, de governo, há duas grandes maldades. Primeiro, liquida a ideia de acabar com categoria profissional, né? E a segunda é a pluralidade sindical nos moldes da Convenção 87 da OIT ou coisa pior. E essa carteira verde-amarela, usurpando o patriotismo que existe no verde-amarelo, manipulando isso de uma forma desonesta, vai criar uma forte divisão entre os trabalhadores. E aí tem uma gota de veneno, tem uma maldade politicamente pensada contra os trabalhadores. Por quê? Porque a força dos trabalhadores está na sua unidade, naquele sentimento que me faz sentir igual a você, igual o Eduardo, que está aqui nos dirigindo, como a Ariane, que está nos acompanhando. Somos todos trabalhadores, embora tenhamos funções diferentes. Na medida em que você divide isso, você atinge a coluna central da essência da classe trabalhadora, que é a sua unidade. Portanto, a maldade do Bolsonaro, a maldade do Paulo Guedes e a maldade daqueles que conceberam esse projeto. Não é só a precarização, é muito mais do que isso, mas depois nós vamos discutir em outras ocasiões, na minha modesta opinião. Nós temos uma reportagem sobre o Brasil Metalúrgico, movimento que foi retomado sob liderança do Miguel Torres e motivado por uma afronta que a GM quer fazer, a General Motors, aos direitos dos trabalhadores. Houve um encontro forte aqui em São Paulo, eu lá estive, e o nosso repórter Prado cobriu e fez a reportagem. Podemos ver, Edu? O Movimento Brasil Metalúrgico se reuniu no dia 1º de fevereiro na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, em Mogi das Cruzes. A primeira reunião de 2019 debateu com representantes da categoria de várias regiões do país ações para enfrentar a ameaça da General Motors de fechar plantas no país. Os sindicalistas querem elaborar um plano de ação comum. Esse movimento ele está hoje sendo incorporado por todo o setor automotivo, inclusive os não metalúrgicos, né, setor de químicos, plásticos, vidreiros, setor da borracha, concessionárias, para que a gente possa ter uma unidade forjada aqui nessa reunião de resistência a essa ideia da GM de fazer esse terrorismo, de
tirar a empresa do Brasil se não diminuir os seus custos, né? Os dirigentes alertam que as ameaças da GM terão reflexos em vários segmentos industriais. Quando a empresa se estrutura para fazer um ataque aos direitos dos trabalhadores, é uma situação difícil e complexa. Tem que ter muita garra, tem que ter muito debate com os trabalhadores da base, porque a pressão que ela faz para impor a sua pauta aos sindicatos e aos trabalhadores é muito grande. Vem pressão de ameaça coletiva e ameaça até individual. Eles ressaltaram a união dos principais sindicatos do país em torno da situação das montadoras. O que for aplicado na GM, isso vai ter reflexo em toda a categoria metalúrgica, não somente de São José dos Campos, mas a nível nacional. O que acontecer na GM, se de fato a empresa conseguir aplicar o seu pacote de maldades, isso vai ter reflexo na Volkswagen, na Ford, na Scania, na Toyota. Então, nesse sentido, ter a unificação do sindicato e também a unificação dos trabalhadores de montadoras e dos setores de autopeças é muito importante, porque, como eu disse, o que a GM fazer, ela vai querer aplicar. Entidades internacionais como a Industrial Global Union terão um papel fundamental numa campanha de alcance mundial. O enfrentamento com as multinacionais hoje, ela não depende de uma ação exclusiva e específica de uma cadeia, né? Ela reverbera, ela tem reflexo em todos os setores produtivos. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar, hoje entrevistando presidentes sindicais e economistas, entidade que completa 84 anos do Estado de São Paulo, Pedro Afonso Gomes. E eu já vou passar para a nossa Ariane Soares para que faça uma pergunta, encaminhe uma pergunta ao nosso convidado, pode ser? Claro, pergunta de Eduardo Rocha, economista, ele é um dos diretores do Sindicato dos Economistas de São Paulo, do Estado de São Paulo, e ele diz assim: como sabem todos, sem estipular nenhuma regra de transição a um novo sistema de custeio, a reforma trabalhista de 11 de novembro de 2017 eliminou a contribuição sindical e abriu um processo de desestruturação financeira do sindicalismo que afetou a todos, independente de central sindical. A pergunta: neste momento de crise, qual poderia ser a contribuição dos sindicatos economistas do Estado de São Paulo para os demais sindicatos no sentido de fazer uma nova gestão econômica e financeira, bem como elevar as receitas sindicais para o desenvolvimento das lutas dos trabalhadores? Excelente pergunta. Mando um abraço ao Eduardo, camarada Tovarit. Eduardo. Bem, Eduardo, obrigado pela pergunta. Na verdade, essa preocupação nossa já vem de algum tempo. Quando eu ouvi a proposta, né, de extinção da contribuição sindical, a gente já estava pensando nisso. O Sindicato dos Economistas, como todos os demais sindicatos, também sofreu. Felizmente, nós sofremos um pouco menos, porque a gente tem uma proximidade boa com a categoria e acabamos recebendo um percentual grande. E aí nós ficamos pensando, o que nós sabemos fazer, o que o sindicato e os economistas sabem fazer para poder ajudar os demais sindicatos a continuar. Porque a primeira missão do sindicato, atualmente, minha opinião, é continuar vivo. Sim. Para que ele, continuando vivo, ele possa fazer alguma coisa que pode não ser exatamente o que ele fazia antes, mas ele vai ter que achar uma forma. Por isso é que nós, então, desenvolvemos um curso, que é o curso de gestão, a gente chama de reestruturação, de reestruturação sustentável, gestão econômica e de novas fontes de custeio para os sindicatos. E dando todas as técnicas que a gente aplica normalmente nas empresas em dificuldade. Entendi. Porque as empresas em dificuldade, o quadro é o mesmo. Falta receita, você tem problemas de custo, você tem problemas de gestão, você tem problemas de planejamento, às vezes não se identifica nem qual é a crise, como sair da crise, quais são os elementos estratégicos, de que forma você sai disso. Então, basicamente, é o mesmo quadro. Claro que tem diferenças com o sindicato. Então, a gente resolveu fazer um curso, que é esse que nós estamos oferecendo aí, estamos reformulando para que ele venha a ser dado logo. Já oferecemos, mas algumas pessoas nos ponderaram algumas coisas, a gente está mudando um pouquinho para tornar mais ágil o curso. Agora, esse curso é só para dirigente sindical? Por exemplo, eu sou um assessor sindical, consultor sindical.
eu posso fazer? Pode, qualquer pessoa. Nós não temos advogado, não temos jornalista. restrição, não temos restrição, porque na verdade qualquer pessoa gerente, pode. Pode. Talvez a gente tenha que fazer algumas adaptações, porque a nossa ideia é formar multiplicadores, não é só simplesmente dar um curso. A gente quer que a pessoa chegue no seu sindicato e promova algumas mudanças que eles entenderem adequadas a partir de instrumentais que nós vamos dar informações e exemplos práticos, estudos de caso, etc. Então, se a pessoa tiver essa habilidade, ele pode tanto ser a pessoa, o líder, que é o líder que cuida da... Olha, vamos dizer, sem demérito a ninguém, aquele que cuida da faxina do sindicato, mas é líder, talvez ele possa mudar mais o sindicato do que uma pessoa que tem lá uma qualificação, um estudo superior. Entendeu? Então, a gente não faz distinção nenhuma. Acho que nós vamos conseguir atingir todo esse público, desde o dirigente ao mais simples dos funcionários. Perfeito, perfeito. Pedro Afonso, você dá licença um minutinho, que nós vamos ter uma mensagem do professor Oswaldo Augusto de Barros, que preside a CNTEC e também é o coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores, que é um fórum que agrega as confederações de trabalhadores de várias categorias e setores. Vamos ao intervalo com o professor Oswaldo, voltamos já, pode ser? Professor, a lei trabalhista mudou, o negociado passou a valer mais que o legislado, porém, a Justiça do Trabalho não perdeu a sua função. Eu queria ouvir a sua opinião a esse respeito. Quando a gente fala de um país democrático, as regras que existem, elas vão atender às necessidades de... No caso específico do trabalho, o que é a Justiça do Trabalho? É uma justiça especializada que vai atender às diferenças, às discussões, os debates entre o capital e o trabalho. Mas é necessário ter essa encrenca, é necessário ter essa discussão. Na democracia, tudo tem que ser debatido. Nada pode vir de cima para baixo e contentar a todos. O sindicalismo, através das convenções coletivas de trabalho, geram o negociado sobre o legislado já há muito tempo. E essas questões são específicas para juízes que são treinados para acolhê-las. Então, se nós estamos numa audiência civil, o comportamento do juiz civil é totalmente diferente do comportamento do juiz do trabalho. Por quê? O juiz civil tem as regras apenas que estão na lei, no Estado de Direito. A Justiça do Trabalho vai além daquilo que está no Estado de Direito democrático, também analisar a Convenção Coletiva de Trabalho, que foi pactuada entre o sindicato patronal, entre o sindicato dos trabalhadores. Muito bem, voltamos com o programa Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar. Eu queria lembrar que o nosso programa passa sábado agora, das 19h30 às 20h30, na TV Guarulhos, canal 3 da NET. Também na terça-feira, em Brasília, das 18 às 19 horas, na TV Comunitária do Distrito Federal, canal 12 da NET. Aí tem o site dessas instituições, também dessas emissoras. E depois sobe no YouTube da Agência Sindical, aí você pode acessar lá como quiser. Antes de fazer a pergunta que a Ariane Soares tem preparada, Ariane, eu quero comentar um fato. Hoje estiveram em Brasília com o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, o Wagner Freitas, presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, e o Wagnão, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Então, a primeira notícia que me chegou é que eles haviam ido tratar um assunto referente à Ford. Depois se falou que eles foram cuidar de assuntos da Previdência, de eventuais reformas. Amanhã, na Agência Sindical, nós vamos repercutir, buscar entender o que foi essa ida ao governo. Eu defendo que o movimento sindical precisa procurar diálogo com o governo, com qualquer governo. Agora, se o governo não quiser conversar com a gente, aí o pepino já está com ele, né? Agora, nós temos que ter o gesto, tornar isso público e dizer, viemos conversar com o general, com o cabo, com o soldado, com o ministro tal, com o professor
Cicrano, com Beltrano, e nós viemos tratar deste assunto, porque aí você mostra que você foi com uma pauta e que há uma transparência nos seus atos. Eu não sou contra, não. Acho que tem que conversar com todo mundo que tem mandato. O mandato é algo sagrado na democracia e tem que ser respeitado. Eu queria, então, pedir à nossa Ariane Soares que fizesse a pergunta ao Pedro Afonso Gomes, presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Pode ser? Claro. Pergunta de Robson Gilgazola, jornalista da FEComerciários. Ele diz assim: como fica a perspectiva econômica nacional com a intenção do governo em praticamente acabar de vez com a legislação trabalhista para os jovens trabalhadores? Eles acreditam mesmo que com as precarizações como esta, o crescimento econômico será retomado? Grato. Olha, algumas coisas a gente já respondeu, né? Mas eu vou só falar disso. Quer dizer, dentro do pensamento da liderança do bloco econômico, né, o ministro Guedes, eles têm a ideia de que o mercado resolve tudo, né? É aquilo chamado daquilo que a gente chama de escola de Chicago, né? Sim. Que tem até aquela piadinha, né? Que dizem que da escola de Chicago, quem matou menos foi Al Capone. Sim. Porque todos os planos econômicos que geraram no mundo inteiro mataram várias pessoas. Mas é uma brincadeira um pouco assim. Né? O que eu diria é o seguinte: isso não funciona nem no Brasil, assim, a rigor, assim, sem uma adaptação, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. O mercado, é claro que ele tem que ter alguma predominância, mas, na verdade, as coisas se resolvem nesse nível um pouco mais de sociedade, e tem que ter um nível mínimo de sobrevivência das pessoas. Então, eu lamento que as pessoas tenham que ter, principalmente o jovem, tenha que ter uma pouca perspectiva do que é a vida dele daqui para diante. Eu, graças a Deus, sou de uma geração em que a gente imaginava um futuro brilhante, pode não ter sido tão brilhante, mas a gente tinha futuro. A gente sabia para que lado seguir. O que o Robson está falando é assim: a perspectiva do jovem é ruim. Eu digo, pode ser. Eu tenho conversado acredito muito na capacidade do jovem, mas é claro que a gente precisa, como ator social, seja economista, seja jornalista, seja uma pessoa de governo, etc., contribuir para que essa geração tenha um caminho bom. E isso passa pelo nível da economia. Mas não é só no nível da economia, né? Não vamos subordinar nossa vida unicamente às questões de economia. Claro que é importante e é fundamental, mas temos que caminhar por um outro lado também, né? Pedro Afonso, eu quero crer que o central, o básico, é uma coisa chamada projeto nacional, uma questão nacional. Você vê, na época dos militares, com todos os problemas que nós tivemos na ditadura, havia ali um projeto nacional, sobretudo no governo Geisel, né, que isso ficou muito marcado no governo dele. No Castelo Branco também, mas o governo do Castelo Branco foi interrompido, e aí a gente não pode fazer uma avaliação mais, digamos, concreta. Eu olho para esse governo aí, para esse amontoado de gente, Guedes, Onyx, esse bobalhão colombiano que vem falar que brasileiro é ladrão, e aquele Congresso Nacional, aquela xepa de feira, esse Bolsonaro, esses filhos dele, tem milícia cruzada com tudo isso. Eu não vejo um projeto nacional aí. Você acha que nós ainda temos força na sociedade, jornalistas, economistas, trabalhadores, operários, dirigentes sindicais, academia, os empresários consequentes, o setor religioso, os militares? Nós temos condições de digamos, desenhar um projeto nacional, ou isso está superado? Não, acredito que eu tenho esperança, né? Mas eu também tenho que reconhecer que não é só questão do Brasil, já existem outros países na mesma situação. Todo mundo olhando um pouquinho para o curto prazo demais, né? Para o curtíssimo prazo. Ele quer resolver o problema hoje, bate lá uma enchente, um acidente, um crime ambiental, já quer resolver, achando que aquilo é a única coisa do mundo, né, para se resolver, embora seja importante. Nós não temos uma perspectiva de 20, 30 anos. As instituições, as empresas, infelizmente, são assim. Poucos povos hoje têm um projeto nacional. Você pega a China, você pega os países escandinavos, você pega alguma parte da Europa, tem isso. Os Estados Unidos têm um projeto nacional. Não tem. Tem. Qual é o projeto nacional deles? O projeto nacional é de que a América seja o centro do mundo, que os outros se submetam
aos seus interesses econômicos, e aí eles impõem mano militar esse projeto. Não, ok, a elite é isso, mas veja o povo, a gente vê nas crises lá, quando ocorrem as desgraças, você vê como é que o povo mais pobre sofre lá. Então, não é um projeto nacional do ponto de vista da unidade nacional, porque eu acho que outras situações também. Então, eu acho assim, ou a gente pensa no longo prazo, ou nós vamos ficar apagando incêndio e não vai resolver nada, e ninguém vai conseguir ter uma perspectiva de vida. Você resolve hoje, trabalha por essa semana que vem você não sabe o que vai acontecer. Enxugou gelo. Temos força. Os militares, eu acho que são um bom caminho. As religiões sérias são um bom caminho. As universidades, se resolverem um pouquinho alguns conflitos que também existem dentro da universitária, e as empresas também, e os trabalhadores, desde que não fiquem pensando só nos seus próprios benefícios, sejam altruístas. Sem o altruísmo não se constrói futuro, se constrói no máximo o presente, todo mundo querendo resolver o seu problema e não resolve o problema que é das gerações futuras, que é a responsabilidade da geração presente. O movimento sindical tem um projeto, e nós já vimos esse projeto ser explicitado em várias ocasiões. Por exemplo, na Conclast de 2010, havia ali uma plataforma. E agora, no documento lançado há um ano e pouco, que é a Agenda Prioritária da Classe Trabalhadora, também, embora fosse uma agenda a partir da classe trabalhadora, havia ali diretrizes, mais ou menos no rumo do chamado Nacional de Desenvolvimentismo, que é um projeto. Sim. E terá apoio. Eu não tenho dúvida que terá apoio. Os militares que estão hoje no governo são nacional desenvolvimentistas, do jeito deles, lá da forma deles, mas eles são. Então, há se as pessoas puserem-se a pensar, elas vão ir por esse lado mesmo. Por esse lado. Agora, é preciso que as pessoas parem e vejam. E também que se convença as bases, as pessoas que não estão acostumadas a pensar no mundo lá na frente, de que isso é bom. Pedro Afonso, rapidamente, em que as novas tecnologias, sobretudo TI, influenciaram na atividade do economista? O economista hoje é home office, ele faz um projeto e manda pela internet, facilitou a vida do economista ou precarizou? Eu não acredito que tenha precarizado. Os instrumentais que hoje nós utilizamos, inclusive a tecnologia de informação, auxiliam muito nas análises. Hoje você tem economista trabalhando, não um economista 24 horas, mas tem economistas trabalhando 24 horas, porque o mundo hoje está todo interligado. Sim. Você tem que ficar ligado à meia-noite o que está acontecendo na China para você poder trabalhar ao meio-dia aqui. Então, eu acho que não precarizou. O que ocorre é que o nível de informação é muito grande, muito grande, e ninguém domina. Então, você começa a ter as especializações, você começa a ter nichos de mercado dentro da profissão de economistas especializado em determinadas coisas. Ninguém dá conta de conhecer tudo. Não tem jeito. Nesse nível que nós estamos, precisamos dos especialistas, e isso faz aliança. É isso que o sindicato também faz. O sindicato procura as oportunidades para cada nicho, para poder oferecer maior empregabilidade para o economista. O setor de TI, claro, foi criado pela engenharia e gerou emprego na engenharia, e também desemprego. No caso do setor de TI, ocupa o economista, e ocupa ele em quê? Você diz no desenvolvimento da tecnologia? Não. Você está se referindo ao mercado de tecnologia? Por exemplo, sim, sem dúvida. Tem um analista, eu sou empresário, eu tenho lá 10 milhões de reais, eu quero investir no setor de tecnologia. Ele pode contratar um economista, há economistas especializados para dar Sim, nós temos. Os diversos setores, né? Hoje nós valorizamos muito essa parte de tecnologia da informação e a tecnologia, a economia da cultura, a economia solidária. Tem vários ramos que foram desenvolvidos nos últimos tempos. A economia ambiental está sendo desenvolvida. São as necessidades da sociedade que o economista vai absorvendo como conhecimento e vai dando a sua contribuição técnica de um técnico que tem o raciocínio matemático, mas também tem o raciocínio social. Então, ele precisa se preocupar com isso. Todas essas áreas vai havendo uma penetração do economista no sentido do trabalho profissional dele. Então, nós temos em todos, inclusive nesse. A questão de um investimento sempre passa por um economista, qualquer que seja. Se você quiser ter uma agência de comunicação, você possivelmente vai consultar um economista para saber o mercado da sua agência, onde você direcionar. Se você quiser uma empresa de tecnologia da informação, você também vai precisar. Entendi. Porque não é vantagem nossa, mas a gente sempre diz, a gente enxerga a floresta,
não só a árvore. A árvore é a empresa e a floresta é o que está em volta dela. Isso nós temos que enxergar. Correto. Pedro Afonso Gomes, presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, obrigado. Qual que é o telefone do sindicato ou o site? Você quer divulgar? O nosso telefone é 3872-9880. Repita. 3872-9880, 11, das 9 às 18 horas. Estamos em São Paulo. Perfeito. Não temos subsedes. O nosso site www.sindecomsp.org.br. Lá no site vai encontrar. E estamos nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, etc. Bacana, bacana. O Pedro é formado em teologia, eu vou fazer aqui uma maldade com ele. Uma vez perguntaram assim para o Groucho Marx: Groucho, você acredita em Deus? Ele disse: eu acredito, mas ele não acredita em mim. Usando essa frase espirituosa, a sacada dele era genial, né? Eu me despeço, desejo um abraço a todos e até quinta-feira que vem com o novo Repórter Sindical, se Deus quiser. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.